Agora tá gravando. Pronto. Então vamos lá. Olá, gente, paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um episódio do nosso online podcast, que é aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Vamos dar início ao nosso episódio de número 11. E uma convidada, como todas as outras pessoas foram, nada mais, não menos importante, não menos especial. A minha convidada de hoje é a Mariana Lenze, que ela está no Brasil, em São Paulo, e nós vamos conversar hoje. Ela vai trazer um, pontos muito importantes para a nossa vida, ao qual eu acredito que alguns de vocês já passaram ou se irão passar futuramente, já podem aprender algo da parte de Deus através da vida da Mariana. Então, o nosso tema de hoje é resgatando a minha identidade com Jesus. Então, ela vai trazer um testemunho, gente, de como ela resgatou a identidade dela na caminhada dela com Jesus. Como é que Jesus ele atuou na vida dela, como ele chegou definitivamente. Então, eu quero que você se apresente, Mara, em primeiro lugar, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo no online podcast. E eu quero que você se apresente, e daí já nós vamos dar o início de você falar um pouco da sua infância. Você se apresenta e você já dá início, a relatar um pouco como é que foi a sua infância, enfim, fale um pouco de você. Amém. Obrigada, pastora. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma bênção estar aqui. Eu já tinha dito que para mim é um prazer falar de tudo que Jesus fez na minha vida. É motivo de alegria, porque eu quero, se o meu testemunho alcançar uma pessoa, eu sei que o Senhor já fez algo, e é isso que me importa, agradá-lo. Meu nome é Mariana, vocês estão vendo aqui Mariana Faria, mas é Mariana Faria Lenze também, mais conhecida como Mariana Lenze. Eu moro no Brasil, já estou na minha caminhada com Cristo aí. Eu nasci num berço evangélico, a gente vai falar sobre isso, mas genuinamente voltei para Cristo em 2011, então já há alguns anos, 15 anos esse ano, amém. Glória a Deus por isso. E eu quero falar um pouquinho hoje para quem está assistindo, para quem vai assistir, que vai estar sendo gravado, sobre a minha caminhada com Cristo, não só quando eu fui apresentada a Jesus quando era criança, mas depois, quando eu voltei para Ele, depois de uns anos lutando aí no mundo, e como tem sido a minha caminhada até agora. A senhora me perguntou da minha infância. Eu nasci, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, num lar cristão. Minha mãe já tinha se convertido quando eu nasci. Quem apresentou Jesus para minha mãe foi a família do meu pai, que já faleceu. E eu tive o privilégio, porque para mim é um privilégio, ter nascido num berço evangélico, de ter sido consagrada, tenho fotos de bebezinha sendo consagrada, e minha mãe nunca deixou a gente fora da igreja, ela sempre fez com que a gente estivesse inserido no ambiente cristão, dentro da igreja, ouvindo ministrações, estando em reuniões, enfim, então eu tive um bom exemplo. Mas ao longo da minha caminhada, eu passei por algumas situações na vida que depois veio a morte do meu pai, mas ainda jovem a gente passou por muita luta com relação ao meu pai, que era um homem maravilhoso, mas teve seus problemas, enfim. E quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu. E ficamos eu, minha mãe e minha irmã mais velha. Inevitavelmente, isso acabou desestruturando, não a fé da minha mãe, porque ela permaneceu no Senhor e permanece até hoje, eu louvo a Deus por isso, porque oração de mãe tem um poder É. sobrenatural, mas acabou que
a perda do meu pai, né, a dor da perda, eu ainda era muito nova. Honestamente, com meus 12 anos, por mais que tenha doído muito em mim, eu ainda era nova para entender. E daí aconteceu o que acontece com muita gente. O mundo me atraiu. E eu comecei a fazer amizades, amizades no colégio, eu comecei a fumar muito cedo, comecei a beber muito cedo, e assim fiquei por muitos anos. Mas ainda assim, eu tinha um temor. Eu tinha um temor. Eu tinha dentro de mim, eu me batizei aos 12 anos, antes de me afastar do mundo, eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu me batizei. E existia um temor dentro de mim, eu não queria ir para outro lado. Porque tem gente que vai para o mundo e daí desanda mesmo. Ah, eu quero outros deuses, eu já não creio em Jesus. Não foi meu caso. Eu continuava tendo fé no Senhor, mas eu tinha medo dele. E é algo até que eu comentei com a senhora que Deus teve que trabalhar algo em mim com relação a essa paternidade, porque meu pai, ele era um homem maravilhoso, mas ele era bravo. O Uhum. olhar dele já dizia tudo para mim. Então eu não me atrevia. E se por acaso eu fizesse alguma coisa que o desagradasse, ele ficava sem falar, tanto comigo como com a minha irmã. Então Deus teve que trabalhar nessa parte da paternidade comigo, depois que eu voltei para Jesus, para que eu soubesse que Deus não estava bravo comigo. Ele queria me disciplinar, ele ia me Sim, disciplinar, mas ele não estava bravo, ele não ia ficar sem falar comigo. Mas sim. enfim, o intuito não é até falar desse tempo que eu estive no mundo, porque eu sei que isso acontece com muita gente que nasce num lar cristão e depois se afasta e vai para o mundo. Mas lá em 2011, Mari, oh, só um minutinho aí. Só tem um gancho que eu quero fazer tá aí. bom. É Me que para, porque eu falo não, muito. não, não. Aqui, ó. Aqui a gente tem que ser bem natural. É uma coisa que eu não exijo perfeição aqui de nada. A gente tem que ser como a gente é e o vídeo vai sair do jeito que tem que sair. Amém. Então, Que só bom. porque veio algo aqui na minha mente agora, Tá. e uma coisa que você falou, e que muitas pessoas entendam, que até algumas pessoas passam por isso. Você nasceu num lar cristão, ou seja, sua mãe, ela fez o embasamento da família de Uhum. vocês, junto com o seu pai, e você, muito nova, você perdeu o seu pai. Sim. Então, o impacto da perda e as más influências, Uhum. né, levaram você a se distanciar de Jesus, Uhum. né? Porque Inevitavelmente, é. Evitavelmente, na adolescência, verdade. início de adolescência, uma Sim. perda muito grande, É. porque o que eu estou querendo trazer é o seguinte, porque muitas das vezes nós não sabemos nos dar com as perdas. O que é que a gente vai fazer com a perda? É. E por algumas situações da vida, às vezes, não foi o seu caso, mas eu já ouvi pessoas de até culpar Jesus pelas perdas Sim. e se afastar literalmente de Jesus. Sim. Só que, como você disse, na Bíblia diz que um dos maiores mandamentos é ter o temor e o tremor ao Senhor Sim. Deus. E isso já foi inserido dentro de você através da sua mãe, porque mesmo que você tivesse ido dar uma volta no Egito, como a gente fala assim, mas o seu coração já pertencia a Canaã. Amém. Entendeu? É Então, verdade. assim, então, isso foi um impacto na sua vida, foi um impacto tão forte que abalou as estruturas, Uhum. as suas estruturas. Então, Com é somente esse certeza. ponto que eu queria trazer, é que, assim, as pessoas, nós como cristãos, nós temos que ter a plena certeza de que as adversidades elas virão, os problemas eles virão, mas nós temos que, na nossa pequena, muita força, nós temos que nos agarrar a Jesus no meio da adversidade, da perda, porque a gente fica desestabilizado. Ah, fica. Não tem como, né? Meu pai era novo, tinha 47 anos quando ele faleceu, e quando ele faleceu, eu até falo isso. Ele já estava doente, né? E ele tossia muito.
E eu me lembro que depois da perda, o fato de não ouvir a voz dele, a tosse dele, me dava uma sensação de que eu estava desprotegida. Então, mesmo que inconscientemente eu era nova, eu não tinha talvez esse entendimento até de culpar a Deus por nenhum. Aliás, meu pai, no fim da vida dele, alguns anos antes dele morrer, uns 2, 3 anos, ele pedia para o Senhor, porque a gente tinha momentos de oração em família, e meu pai, na frente das duas filhas pequenas, ele pedia: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Então, já de uma forma ou de outra, a gente sabia que ele não estava aguentando, que ele queria ir embora, que era o desejo dele ir. Ele foi com o Senhor, glória a Deus, mas houve uma ruptura na minha vida, na vida da minha irmã, na vida da minha mãe, que com certeza abalou. Por mais que talvez inconscientemente eu tenha me afastado por conta disso, é fato que uma perda tem esse poder de fazer a gente perder o rumo um pouco, Sim. mas não é, e isso para quem vai ouvir, não é o único caminho. A gente tem o Hum. Senhor e eu gostaria muito, às vezes eu até pergunto para o Senhor: Senhor, por que eu não fiquei nos teus caminhos? Seria tão bom ter vivido a minha vida toda nos teus caminhos, eu seria tão mais feliz. Não teria passado por tanta coisa, mas eu sei que havia um propósito. E se o propósito é alcançar outras pessoas que estão passando por uma situação de perda, para que elas não deixem o Senhor, mas permaneçam firmes, porque não vale a pena andar em nenhum lugar que não seja na presença do Senhor. Não vale a pena ir para o mundo. O mundo é atrativo, aparentemente, mas ele nos despreza muito facilmente. A conta chega rapidinho do mundo. É um amor passageiro, é uma paixão passageira, então não vale a pena. Então, É. O isso, mundo, ele é atrativo, porém destrutivo. exatamente. Ele tem a conta dele. Ele não é Exatamente. um amor de graça, como é o amor do Uhum. Senhor para conosco, né? E, Então, Mari, de nessa fato. tua caminhada, nesse tempo, aí você passou. Olha, tem uma coisa que diz assim: você perguntou, mas por que eu não fiquei na presença de Deus? Mas por que aquele povo que tinha que fazer uma viagem que era de 11 dias passaram 40 Pois anos? é, É para exatamente. que a glória do Senhor fosse manifestada através da sua Exatamente. vida. Se Amém. você não tivesse passado por tudo isso, você não teria o respaldo que você tem hoje para falar com, com essa vericidade que você fala. Propriedade, exatamente, porque eu Propriedade, vivi. Exatamente. entendeu? Então, assim, mas daí, e depois disso, como é que foi que chegou até o seu encontro com Jesus? Bom, em 2011, eu tinha 27 anos, eu estava bem no mundo, vivendo do jeito que eu queria, eu já morava sozinha na época, então era ainda mais fácil, né? E um dia eu fui no cabeleireiro, é uma história que eu conto para todo mundo, para a gente ficar atento mesmo e saber que o Senhor fala, mesmo quando a gente está no mundo. Se a gente estiver atento, a gente ouve. E eu estava voltando do cabeleireiro, eu tinha um evento do trabalho logo depois, e eu estava me sentindo linda, pastora. Eu estava assim, ai, com o meu cabelo esvoaçante. Estava caminhando numa avenida da minha cidade e me sentindo muito bonita. E daí eu senti uma voz falando assim para mim: Você tá linda mesmo, está muito bonita, mas e por dentro? Na hora eu falei: que? O que é isso? Eu não imagina que eu ia pensar isso a meu respeito. E Sim. aquilo ficou marcado em mim, que eu me lembrei daquilo e fiquei ainda. Sabe quando você tenta sacudir o pensamento da cabeça e fala: Não, essa coisa da minha cabeça, mas eu sabia que não era. Naquela mesma noite, logo que eu voltei para minha casa, uma pessoa que eu conhecia do mundo me mandou uma mensagem e começou a conversar, e do nada ele falou: Você tem ido na igreja? E ele nem sabia que eu tinha uma base cristã. Aí eu falei: Ah, não. Até comentei de uma vez que eu tinha ido numa igreja que uma amiga me chamou, que é uma amiga em Cristo hoje. E ele falou: Ah, você não quer ir na igreja comigo? E eu me lembro que naquela semana eu fui na igreja com ele no domingo. Na segunda-feira, algo me incomodou muito. Eu estava no trabalho, eu digitei assim no Google: culto segunda-feira. E daí achei um culto numa igreja perto da minha casa, perto do meu trabalho, perto da minha casa também. Fui no culto na segunda-feira.
E daí vi que eles estavam tendo uma semana de algum evento da igreja que tinha culto todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu fui na igreja todos os dias naquela semana. Fui no domingo com a pessoa que me convidou, fui na segunda, na terça, na quarta. Me lembro que ele me ligou na quarta e eu falei, eu tô indo na igreja. Ele falou, mas você falou que não ia na igreja e agora você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta? E quando chegou na sexta-feira daquela semana, o pastor fez um apelo e eu voltei para Jesus. Isso foi em 2011. E daí, foi o que eu te falei antes, aí é que começa o meu testemunho. Porque o que passou, como a gente já tinha conversado, o que passou, o mundo, já não se conta mais na minha história. Sim, O Senhor sim, jogou no mar do esquecimento, porque eu me arrependi, porque eu deixei que Ele sim, endireitasse as minhas veredas nesse sentido. sim, Mas quando eu voltei para Jesus, e eu acho que isso é uma percepção que muita gente tem, eu vou voltar para Jesus e daí tudo vai dar certo. Aí minha vida vai fluir, vai acontecer tudo do jeito que eu quero, não do jeito que o Senhor quer, estando preparado ou não, né? Pronto ou não, lá vou eu. E não é assim. E daí eu tive esse impacto, porque eu voltei para Jesus e eu voltei indo na igreja, me, me dedicando, né? me dedicando a parar, a deixar para trás o mundo, porque não é também um processo fácil de deixar, quem tem vício Uhum. sabe, né? Deixar de fumar não é fácil, deixar de beber. Mas enfim, 6 meses depois da minha volta, do retorno para Jesus, eu já tinha parado de beber, já tinha parado de fumar, e isso foi o menor dos meus problemas. Eu sei que não é Uhum. o menor dos problemas para todo mundo, mas para mim foi, porque para mim era assim, não, agora eu não posso mais fazer isso, agora eu sou crente. Agora isso aí não combina mais comigo, mas só que o meu, dentro de mim, os meus sentimentos ainda estavam muito fragilizados. Eu ainda tinha áreas que intoxicavam mais do que o cigarro, deixavam embriagada Imagino, mais do que bebida, imagino. porque era um processo de cura e libertação mesmo, e que talvez as pessoas negligenciam na caminhada com Cristo. A gente Sim, tem que se deixar tratar. É, é imprescindível deixar que o Senhor trate e abrir cada uma das portinhas, todas elas. Não dá para deixar quarto da bagunça, quarto escuro. Ai, não, nisso aqui não mexe. Então eu tinha uma emoção muito fragilizada. Eu era uma pessoa muito dodói, muito dodói. Desde pequena já era conhecida, ai, a Mari, dramática. Então eu já tinha essa necessidade de chamar atenção desde pequena. Eu tinha muita necessidade de ser apreciada pelas pessoas. Então, não era que eu era boazinha, mas eu queria algo em troca de quem eu fazia. Então, eu era boa para minha família e boa para as pessoas à minha volta, mas é porque aquilo me preenchia de alguma forma e para mim era importante ser importante. Só que não é sustentável. E não é para isso que o Senhor nos chamou. É claro, sim, a gente tem que agir corretamente, mas dizer não também faz parte da nossa caminhada. Não dá para agradar todo mundo, não dá para fazer tudo para todo mundo e algumas vezes as pessoas vão se chatear. Então, essa é uma área que o Senhor teve que trabalhar muito comigo. Eu era egoísta. Uma vez eu contei para uma prima minha, eu falei: Olha, Deus me exortou, e ela nem tem o Senhor, e eu nem lembro porque eu contei para ela que eu era egoísta. Ela falou: Você é egoísta, Mari, você é um luxo de pessoa, você é tão maravilhosa. Eu penso: Ai, meu Deus, olha a percepção que as pessoas têm de mim, porque Deus nos vê por dentro, as sim, pessoas veem o sim, nosso exterior. Então foi sim, uma caminhada de longos anos, desde 2011, o Senhor trabalhando nas minhas emoções. Eu louvo a Deus pelo ministério ao qual eu pertenço, que a senhora conhece, a minha pastora sim, Fátima, a missionária Luzia, porque elas me ensinaram a deixar o Senhor trabalhar. E eu me lembro que a pastora dizia: Mari, tem cirurgia à vista, mas o Senhor é o melhor médico que tem, o pós-operatório é no colo dele, mas você precisa deixar o Senhor trabalhar nas suas sim, emoções, nos seus sentimentos, porque eu era presa, uma prisioneira. Antes eu era viciada em outras coisas. E daí, depois que eu voltei para Cristo, eu tive que deixar o Senhor limpar outras áreas que estavam ainda muito danificadas. E foi, claro, uma caminhada longa. A senhora deu o exemplo do povo do Egito. Eu me lembro uma vez, em uma das minhas lamúrias, sou pastora, e a gente saiu para almoçar e eu estava conversando com ela. Ela olhou para mim e falou: Mari,
se você bobear, você vai ficar dando volta no deserto, que nem aquele povo. E é isso. Eu acho que uma das Sim. coisas que eu mais aprendi com o Senhor nessa caminhada é deixa o Senhor trabalhar. Deixa Deus abrir as portas que estão aí escondidas dentro de você e deixa o Senhor curar as emoções, sabe? Ter coragem de dizer, eu sou egoísta mesmo. Eu sou carente. É difícil dizer isso. A gente não gosta de assumir esses pequenos. Porque uma coisa é você dizer, ai, porque eu fumava, porque eu bebia, e agora eu não fumo, eu não bebo. Mas você assumir, eu tenho um Senhor e eu sou carente. Talvez dizer, eu tenho inveja, ai, eu vejo que alguém, ai, me dá dói até meu coração. E isso tudo o Senhor pode tratar. E Ele quer tratar. Porque Ele nos quer completos. Ele quer que a gente dependa somente dele, não daquilo que a gente acha. Tem uma frase que eu amo que é o que é, mas não é o que parece. Às vezes na nossa Uhum. caminhada cristã, a gente fica se baseando nos nossos achismos, a gente acha isso, acha aquilo, deixa o nosso pensamento tomar uma proporção que de um pensamento, um sentimento nasce, uma atitude acontece, e não é isso que o Senhor tem. Então, foram anos e tem sido anos, né? Hoje eu posso dizer com um pouco mais de tranquilidade que eu deixei o Senhor trabalhar nesses 15 anos de retorno aos caminhos do Senhor, mas ainda tem coisa para trabalhar, porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente é imperfeito. Mas Com uma das certeza. coisas que eu mais tenho visto, e é uma das coisas que eu mais tenho zelo para contar meu testemunho, é porque eu quero que as pessoas parem de ser escravas do sentimento, que foi o que eu fui por muitos anos da minha vida. Uma coisa. Desculpa, Mari, você tá falando aí de uma coisa e eu tô aqui desde o início, desde que você começou a falar, né, sobre que você estava linda, com cabelo esvoaçante, maravilhosa, e aí Deus te perguntou, e aí, está linda, e por dentro, né? A Bíblia fala sobre o sepulcro caiado, né? Uhum, E por fora, né? E isso nós vemos muito hoje em dia, principalmente nas redes sociais. sim, Porque as pessoas, eu estava conversando isso hoje com meu esposo, tem muitas pessoas que vivem uma vida dupla ou até tripla nas redes sim, sociais. Porque querem ser o que não são, querem ter o que não têm, querem mostrar o que não tem para mostrar. E exatamente. isso se torna uma certa dependência ao ponto de você até você realmente colocar uma venda nos seus olhos, tapar os ouvidos e dizer assim: não tem nada para transformar, aqui está muito bom, aqui está muito agradável, mas por dentro você está podre. Olha o meu Podre, feed, que lindo. Olha né? quantas viagens. E só você, quando você vai deitar a sua cabecinha no travesseiro, Exatamente. você sabe dos seus pensamentos, mas não é só você que sabe, Deus sabe dos pensamentos. Exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção aí também, Mari, é sobre a identidade paterna na sua vida. Uhum, Você foi uma pessoa que queria chamar atenção, coisa e tal, mas eu acredito também por essa lacuna aberta da pode ser, falta do seu sim. pai. Entendeu? Porque Ah, às vezes a não é falta de pode ser, algo, com certeza. né? A falta de algo, né? Tá me faltando alguma coisa, eu tenho que preencher com outra coisa. Sim. Então essa carência, né, entrou no lugar da ausência. Uhum, O seu pai saiu, a carência tomou conta. Então sim. por isso tá aquele negócio de chamar atenção, de dizer assim, ó, eu tô aqui, ó. Ei, E olha para mesmo quando mim. ele era vivo, porque a nossa vida era, a gente tinha uma família estruturada de certa forma, né? Existia amor na minha família, mas existia muitas turbulências, né? Que um dia eu vou testemunhar também. Sim. Então, eu acabava querendo chamar atenção naquela época também, porque era difícil, né? Chamar atenção, era sempre muitas emoções para minha família. E lógico, depois da perda do meu pai, ainda mais, porque daí falta, e é uma figura importantíssima. E Sim. eu queria que os pais entendessem isso, a importância que eles têm na vida de um filho, de uma filha, porque Sim. é uma figura que vai depois refletir no relacionamento que Sim. o ser humano vai ter com Deus Pai.
É. Então, a gente Nem, vê nem aí, a mãe toma o lugar do pai e nem o pai toma o não, lugar da mãe. São papéis extremamente diferentes. específicos dados Exatamente. por Deus. Então, Exatamente. assim, você fala assim, quando você fala assim, restaurando a sua identidade com Jesus, é porque você também aceitou e você trouxe Jesus como a sua figura paterna, como o seu Sim, pai, o seu verdadeiro pai. Não que o seu sim, pai biológico não fosse, mas sim. como nós entendemos ao longo da nossa caminhada que o nosso pai de verdade mesmo é 24/7, 24/7, é Jesus. Exatamente. Então, assim, eu acredito que ele começou, ele sempre esteve, mas ele começou a resgatar muito a sua identidade em relação quando você entendeu isso. Tipo assim, olha, Exatamente. eu não tenho meu pai, mas o meu pai, verdadeiramente, ele é Não eterno. importa. Ele não tá bravo comigo, ele não entende, tá? Isso é uma frase que as pessoas falam, Deus entende. Eu acho assim, um absurdo falar isso, porque é óbvio que Deus entende tudo, mas ele não concorda. Mas ele estava ali, ele é meu Deus, ele se importa, ele não vai ficar de cara virada para mim, mas ele espera que eu vá até ele. Porque o que É, acontece muitas vezes é a gente dar sós para esse Deus e falar: não, vou ficar aqui, vou ficar aqui porque não, tá tudo bem. Esconde daqui, esconde dali, e que é o que muita gente faz, infelizmente, dentro das igrejas. É uma vida de fachada. E eu decidi há uns anos atrás se não é isso que eu quero viver. Eu me lembro da pastora me perguntar, uma dos meus meltdowns, que eu ficava ali sem saber o que fazer da vida. E ela falava, tá, Mari, senta aqui, então o que você gosta? Eu não sabia responder essa pergunta. O que eu gosto? Não sei, eu sempre gostei de tudo para agradar os outros. Então, o que eu gosto? Não sei, eu não sabia responder perguntas simples. E por isso, quando eu falo que o Senhor restaurou a minha identidade nele, é porque eu tive que deixar. Porque a gente constrói uma vida e pensa, eu já tinha mais de 30 anos, hoje eu tenho 41, faço 42 esse ano. É uma vida inteira construindo uma falsa identidade. E a nossa real identidade só está no Senhor. E isso. não é para aparência, não é para que as pessoas gostem mais da gente ou não. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e amém, a gente tem que estar em paz com isso também. Mas hoje eu tenho plena convicção para que o Senhor me chamou. Em primeiro lugar, isso todos nós cristãos, para propagar o evangelho, para Sim, levar pessoas para ele, para ser sim. testemunho bom, para que as pessoas olhem para mim. Eu vou dar um exemplo de como essa minha caminhada com Cristo foi ainda assim difícil. Eu me lembro da minha irmã falar que ela olhava para mim antes de eu já tinha voltado para Jesus. Eu já estava indo na igreja, já tinha parado de fumar, já tinha parado de beber, já tinha parado de viver como o mundo vive. E a minha irmã olhava para mim e dizia: Mas é isso que é ser crente? Cheia de julgamento, apontando o dedo, cheia de achar que agora, só porque ela não faz nada do que as outras pessoas fazem, ela é melhor que todo mundo. E quando eu mudei genuinamente, que ela viu essa mudança, hoje eu escuto a minha irmã: Você é meu exemplo, minha inspiração. Porque voltar para Jesus, isso eu falo e repito, voltar para Jesus, amém, é o primeiro passo de uma longa jornada. Porque a gente tem que deixar Deus curar tudo Sim, que aconteceu no mundo, tudo que aconteceu na nossa infância. Tem traumas, tem sentimentos, tem rejeição, tem abandono. Tudo isso tem que ser tratado. Não é só eu vestir uma roupa bonita no domingo, ir para o culto, louvar, orar, aleluia. E é, ainda que eu leia a Bíblia, e que todo mundo deveria fazer, lendo a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, se eu não deixar o Senhor trabalhar, muitas vezes, antes de eu ter esse encontro de verdade com Jesus, depois eu vou ter meu segundo encontro, terceiro encontro com Jesus, eu li a Bíblia todos os dias, eu fazia devocional exatamente. todos os dias. Mas se meu coração estiver fechado e trancado, o que É, vai não adianta. Então, é uma liberação e é algo que o Senhor tem para todos nós, porque Ele também quer nos usar desde que a gente deixe e desde que a gente esteja não perfeito, mas tratado, completo, curado nele, para a gente poder curar outras vidas.
E tem um pastor que Amém. diz algo que eu acho ótimo, que vale muito para mim, naquela época, né? Não agora. É o pastor Lucinho da Lagoinha, ele diz que Deus cura quem está ferido, não quem está dodói. Cura quem está doente, Exatamente. não quem está dodói. Então a gente tem que tirar essa capa de, ai, tadinho de mim. E não, Senhor, vamos lá, vamos sentar aqui. O que eu estou fazendo errado? Me Exatamente. ajuda a ver quem eu sou. Eu me lembro Exatamente. de dizer isso para o Senhor. Senhor, quem que eu sou? Me ajuda a entender, Exatamente. me ajuda a limpar essas sujeiras da minha vida que para o mundo talvez nem fossem sujeiras, porque, pô, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, né? Vai na É. igreja, é uma santa. Quantas vezes eu Isso já aí ouvi chama-se pessoas... religiosidade. Religiosidade. Eu fui uma bela religiosa por muito tempo, Exatamente. mas não é isso que o Senhor tem para nós, é Exatamente. relacionamento. É É bem isso diferente. mesmo. Então, assim, olha, Mari, eu já vou agora entrando aqui nas considerações finais. Eu acredito que tem muito de Deus ainda sobre sua vida. Tem Amém. muita coisa de Deus para acontecer sobre sua vida. Amém. Eu sou eternamente grata pela sua disposição, pela sua Eu também. disponibilidade, pelo seu coração de estar aqui comigo, Amém. né? E eu espero, em nome de Jesus, você tenha o mesmo pensamento que eu. Se uma pessoa for alcançada, nós já fizemos a nossa tarefa de casa. Mas antes de eu finalizar o vídeo, eu queria, assim, num curto período, você dissesse assim: qual é a lição que você deixaria de vida para alguém? Olha, a maior lição de vida é saber que o que a gente está fazendo aqui não é um passatempo, apesar da gente viver nesse mundo, a gente não é daqui, a gente está aqui com um propósito. E o propósito é de alcançar vidas. E a gente vai alcançar vidas se a gente estiver atento, curado, ligado com o Senhor, não através do que a senhora falou da religiosidade, do simples, da coisa Do de, externo, de cumprir protocolos. isso. Eu acordo, eu oro, eu leio minha Bíblia, eu vou para a igreja, mas eu deixo um monte de coisa trancada aqui. Não, Uhum. é relacionar, é tomar um café com Jesus e dizer, Senhor, hoje, o que eu fiz de errado? Ou até enquanto eu estou fazendo alguma coisa de errado, às vezes eu falo para o Senhor assim, nossa, o senhor viu o que eu pensei? Porque ele viu. Então é isso. Exatamente. Eu quero ter relacionamento próximo com o meu Deus, Transparente. transparente e ser honesta com ele. O senhor sabe que eu não gostaria de fazer isso, mas se é isso que o senhor tem que eu faça, amém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, há lugar de cura para todos nós, mas Deus cura quem quer ser curado. Quem vai até ele Amém. fala: Senhor, tá bom, eu ouvi tudo que eu ouvi, então eu acho que tem esperança para mim também. Então tá aqui, me fala, onde é que eu estou errando? Me ajuda, me mostra. E não tem como Deus mostrar, tem como Deus fazer o que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas uma coisa simples eu aprendi no meu ministério. A gente tem que ler a palavra. Não tem como, é uma carta de amor escrita. Se a gente recebe uma carta de alguém que a gente ama, a gente vai deixar fechada? A gente vai ler, Exatamente. reler, chorar, se emocionar, e é isso. É ler a Bíblia, ter um relacionamento com o Senhor, mas buscando não só pelo protocolo, não só pelo porque é o que eu tenho que fazer, não é o que eu quero fazer. Eu me lembro que eu dizia para o Senhor: Senhor, eu quero te amar, porque eu sabia no fundo que eu não o amava. Porque se eu É. amasse, eu não estaria vivendo como eu estava vivendo. Então eu dizia, Senhor, eu quero te amar. Eu quero querer. Era isso que eu dizia para ele. Eu quero querer. Eu quero querer a tua vontade, mas hoje eu não É. quero. E ele me galardeou, me presenteou com o desejo de agradá-lo. Eu hoje posso dizer com muita alegria no meu coração, eu o amo. Eu não sou perfeita. Nenhum de nós é. Quem é? Mas mas hoje o desejo do meu coração é agradá-lo, é falar do Senhor, é fazer com que as pessoas tenham acesso à palavra, é dar testemunhos, dizer, olha, leia a Bíblia, é um momento teu com Deus que é assim, nada no mundo, nada no teu dia vai ser mais importante do que esse momento, é especial, é gostoso. Então, é isso, é relacionamento, é querer ser curado, é colocar tudo na mesa, as cartas na mesa, e dizer, Senhor, e aí? O que a gente vai fazer para consertar esse velho Amém. homem aqui que eu sou? Então é Amém. isso. Pastora, muito obrigada
Nosso tempo vai acabar daqui a pouco. Muito É. obrigada pela oportunidade. Foi o que eu te falei, para mim é uma alegria falar do Senhor, falar da minha vida, da minha caminhada com Cristo. E eu creio que Deus tem cura. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de todo mundo que assiste e que genuinamente quer. E se não quer ainda, faça como eu. Fala, eu quero querer, Senhor. Eu ainda não quero, mas eu Se não quero quer, vai querer. querer. Logo, logo. Amém. Oramos para isso. Então, gente, é isso. Esse é o nosso episódio de número 11 do Online Podcast. Mariana vai estar com a gente aqui na conferência, aqui na Noruega, aos Olhos do Pai. Ela vai Amém. ser uma das ministrantes aqui na conferência. Que E privilégio. ele, maravilhoso, eu louvo a Deus pela vida dela. E se você sentiu o desejo no coração de estar aqui comigo no Online Podcast, me chama no direct. Dá um toque, porque quem sabe a sua história não vai ser contada aqui. Quem sabe, através da sua vida, Deus se utiliza para alcançar outras pessoas. Então é isso, gente. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. Desejo a todo mundo, todos vocês aí, um abençoado 2026 Amém. e que Deus ele possa estar com as mãos dele estendidas sobre nossas vidas e que ele possa guardar nossa casa, nossa família, a nossa saúde. E é Amém. isso que eu desejo a todos vocês. Então, Mari, muito obrigada. Obrigada, pastora. Deus te abençoe. Amém. Nos Nos vemos em vemos breve. aqui presencial em maio, em nome de Que Jesus. bênção. Amém. Então, gente, é isso. Olha, participa, deixa o teu comentário. Agora estou entrando no YouTube, agora dá um like, se inscreve no canal. Eu disse que eu nunca ia fazer isso, mas tá aí, gente. É o canal feito com carinho para vocês e eu Amém. espero que vocês gostem. Isso é um trabalho. Então, de um peso